você está vendo o sol ou a lua, seja muito bem-vindo, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Esse canal foi criado pensando em levar a você conteúdos de qualidade, relevantes para o seu negócio, e num formato inovador. Assim como os programas de rádio, o podcast é extremamente versátil e foi criado para que você possa se informar no momento em que você tiver um tempinho para agregar conhecimento no seu dia a dia, seja o caminho do trabalho ou na academia. No ano de 2019, a Megamate resolveu iniciar um plano agressivo, mas que vai ao encontro do que o mercado tem nos ensinado, que é colocar as pessoas no centro de todas as decisões. Recentemente, realizamos uma reestruturação na franqueadora que passou pelo Departamento de Recursos Humanos, que excluímos essa nomenclatura do nosso organograma, que passamos a chamar Departamento de Pessoas. Hoje vou conversar com a Kênia Colares, que é a nossa coordenadora de Mega Pessoas na Megamate, que vai dividir um pouco com todos nós sobre esse grande desafio e também as conquistas que vem atingindo nesse curto período. Kênia, seja bem-vinda ao nosso MegaCast. Obrigada, Júlio, pela oportunidade. Eu fico muito contente de poder participar de uma iniciativa como o MegaCast e também de estar aqui, na Mega, construindo aí uma grande história junto com vocês. Kênia, no início do ano eu fiz um convite que inicialmente você tomou um susto, acho que você vai lembrar, mas que aos poucos você conseguiu entender um pouco da visão que eu tive sobre o futuro das pessoas na rede Megamate. O que te motivou a aceitar esse convite de reestruturação no pensamento de pessoas na nossa empresa? Bom, Júlio, na verdade foi um misto ali, Realmente foi um susto misturado com grande honra. Eu não esperava de verdade esse convite, porque eu sempre achei que na verdade eu não tivesse um perfil de RH. Isso que é muito engraçado. Eu sou uma pessoa muito hands-on, muito agitada, muito resultados, e eu já tive experiências não só em treinamento, como também em algumas iniciativas mais comerciais e de marketing, mas não RH. E aí, justamente por esse perfil, eu não me via. E aí, quando veio o convite, me veio um boom e a reflexão. E aí foi onde, quando a gente vai pra casa, e reflete sobre o convite feito, e a gente analisa, poxa, mas eu tenho um outro lado. Eu tenho o lado também de gostar de pessoas, de gostar de gerar expectativas, oportunidades, de surpreender. E foi aí que eu vi que podia ser bacana. Fora que é lógico, Eu gosto de desafio, então eu falei assim, não, é uma oportunidade bacana. A capacitação de pessoas continua sendo fundamental, mas é na seleção que tudo pode dar um rumo para o futuro daquele profissional. O que essa nova gestão, Kênia, traz de novo para essa fase tão importante que é a contratação? Na verdade, eu vejo essa etapa como o olhar do ponto zero, Júlio. É o olhar de traçar um perfil para o nosso mega profissional e trabalhar a partir não só do recrutamento, mas do ponto zero, que é a atração. Entender qual é o perfil que a gente quer ter dentro de casa, qual é a pessoa que a gente quer que atenda os nossos clientes, os nossos consumidores, e aí sim, a gente gerar essa atração para conseguir uma qualificação no processo de recrutamento. Aí a gente consegue boas pessoas para treinar, e não só para isso, mas também para o resto da vida, enquanto perdurar aqui conosco, Eu acho que aí a gente consegue encontrar boas pessoas para poder atender os nossos clientes e executar, os nossos produtos no PDV. E isso também tem um papel muito importante da nossa empresa, que é, desde o primeiro momento, mostrar o nosso propósito e a nossa causa de existência como empresa. O que nós queremos cumprir como missão, mas o que nós também queremos agregar de valor para aquele profissional. Então, sem dúvida alguma, essa é uma fase extremamente delicada e que precisa ser bem cuidada pelo nosso departamento. E entrando um pouco em
treinamento, o atendimento no varejo no Brasil é um dos piores do mundo. Numa lista de 20 países divulgada pelo site Voyance, o Brasil nem aparece. Lista essa que aparece Rússia e México, que são países emergentes também. Qual o seu entendimento para que o varejo brasileiro comece a mudar esse quadro imediatamente, Kênia? A minha visão é de que existe a necessidade urgente da profissionalização da gestão de pessoas no varejo. Para mim, esse é o ponto. Porque não adianta treinar se não tiver um contexto que impulsione o profissional a fazer o correto. Eu acredito o seguinte, é no dia a dia que eles são educados de fato. Se eles forem para um treinamento e nos 364 dias eles verem algo errado ou não tiverem uma condução, um acompanhamento na gestão, eles não vão fazer o certo. Então, por isso, a gente tem aí, né, um histórico do varejo em que as pessoas ou não viam oportunidade de perdurar, o que não há mal nisso, mas em algum momento no Brasil a gente confundiu também em trazer pessoas para o varejo que não tivessem perspectiva de vida, para que a gente tivesse uma coisa chamada baixo turnover. Se eu trago alguém que quer receber menos e vai ficar aqui durante um bom tempo já sabendo o que tem que ser feito, essa é a pessoa ideal. E aí a gente perde, né? A gente perde em atendimento, a gente perde em qualidade, em execução. E eu acho que hoje existe uma outra visão, quando a gente precisa ver que existe sim um tipo de gestão específica para o varejo. Existe sim uma nova forma de se conduzir com pessoas dentro dele. A gente não precisa querer que eles morram e nasçam dentro da nossa loja, sabe? Eles precisam se desenvolver e ir para o mercado, mas enquanto estiverem conosco, que eles deem o seu melhor. Essa é a visão que eu vejo de futuro para o varejo no Brasil. Ô Ken, essa tua resposta me deu um gancho para minha próxima pergunta, que é sobre liderança, que é algo imprescindível numa operação como a nossa, que ela trabalha, ela se desenvolve muito com o olhar do líder. Em muitos relatórios feitos pela nossa consultoria de negócios, a gente identifica que o operador não é presente naquela operação. E a equipe da loja, por consequência, não tem um bom desempenho. O que a Megamat oferece e orienta no sentido de que o líder possa desenvolver o seu papel tão importante, Kênia? Júlio, eu sou muito suspeita sobre ser fã da Mega, né? Porque eu acho muito interessante a jornada que a gente gera para esse franqueado. A gente está preocupado com isso desde a entrada dele, quando a gente tem uma etapa chamada Vivência no Negócio, na qual a gente oferece para ele a oportunidade de se testar como o franqueado operador. E aí diz para ele, olha, você tem um potencial de fato ou não? Olha, você quer faturar mais? Poxa, traz alguém com esse perfil, vai ser bacana para o seu negócio. Fora isso, a gente tem o tempo todo o incentivo do franqueado no acompanhamento da equipe. Tá incentivando ele a conhecer a equipe, a fomentar o engajamento deles, a acompanhá-los. E num terceiro ponto, a gente ainda tem um outro momento no qual o franqueado de fato não é aquela pessoa que tá no dia a dia, mas ele tem alguém de confiança. Esse alguém de confiança precisa ser alguém preparado, que é o gerente. Então, nesses 3 pontos, a gente tenta fortalecer os 3 para conseguir maior acompanhamento, porque o que não pode acontecer é não existir. Sobre o ponto de venda ainda, Kênia, você sabe, eu gosto muito de visitar as nossas operações e interagir com o nosso franqueado e operador. E eu busco sempre entender o relacionamento deles com a sua respectiva equipe. E em algumas oportunidades eu vejo que o líder mal sabe o nome e, às vezes, na maioria, nem o sobrenome das pessoas que estão ali desenvolvendo um trabalho em busca de resultados positivos. Entendo que esse é um ponto extremamente negativo se tratando de gestão de pessoas, pois uma equipe ela precisa ser motivada por exemplos e também com boas perspectivas. Hoje, nessa nova forma de comunicar, qual pode ser a interação para atrair os profissionais a gerarem os resultados tão esperados pelos nossos franqueados? Bom, tem algo muito interessante no nosso trabalho, que é o que a gente vem desenvolvendo no programa de cultura, que são os 4 pontos de cultura, né? Que são pontos que não são formados em si por treinamentos, e sim por experiências que acontecem no dia a dia do PDV e que geram maior oportunidade de faturamento, né? Que é
se importar, ter atitude produtiva, ter excelência operacional e energia em vendas. E a base, inclusive do atendimento ao cliente, é o se importar. É onde você consegue se conectar com o teu profissional e gerar engajamento. Hoje, o mercado fala de uma coisa chamada Employee Experience, que é justamente qual é o tipo de engajamento você promove com o teu profissional, o quão preocupado você tá com ele, que tipo de ações você pode fazer para e com ele. Então, é muito engraçado porque quando a gente fala sobre isso no PDV, as pessoas acham que é algo super distante, mas quando a gente vai olhar lá a famosa, tão antiga pirâmide de Maslow, a gente vê que as necessidades básicas ainda são as mais clamadas. E as pessoas do nosso PDV são humildes, são pessoas que, poxa, querem atenção, querem consideração. Então é mais fácil, é mais tranquilo engajá-las num propósito. Eu acho que esse é o caminho, mostrar que se importa com elas. E para isso tem que conhecê-las. Você abordando o tema nessa linha me fez lembrar de uma história de um ex-franqueado nosso que desistiu do varejo pelo fato dele não conseguir atingir uma boa comunicação com os seus profissionais. E a gente vê, eu lembro, que esse era um franqueado que ele não era tão presente na operação. E aí você vê a primeira barreira sendo construída em gestão de pessoas, que é o fato dele não entender a linguagem que vai ao encontro de ter pessoas humildes e entender a melhor linguagem para atingir o coração deles. Sim, só uma consideração. Eu acho que às vezes a gente fica pensando em coisas super rebuscadas, mas são nos rituais do dia a dia que a gente consegue bons resultados. Por exemplo, se a gente faz uma campanha de incentivo, a gente não pode esquecer nunca de celebrar a vitória. Se alcançou, tem que comemorar. São pequenos rituais que fazem toda a diferença. E que ficam marcantes. E que geram resultados. O Mega Venda Mais chegou no seu 2º ano e a cada temporada temos percebido um ganho motivacional e financeiro para as operações. Conte um pouco mais desse programa e o que podemos esperar de inovador para 2020, Kênia. Será que você pode dar esse spoiler pra gente? Bom, o Mega Venda Mais, ele nasceu com o intuito da gente, de uma forma muito singela, desenvolver o ponto de cultura e energia em vendas. A gente queria, de fato, atuar no interesse não só dos franqueados, que é vender mais e melhor, né? Vender de forma qualificada, e dos operadores de caixa ou do profissional que tá lá vendendo, no resgate da autoestima dele. Mostrar pra ele que ele é sim um influenciador no PDV, que ele pode contribuir sim para a experiência do cliente nesse PDV e que isso converte em resultados para ele e pro franqueado. E aí o Mega Venda Mais teve esse intuito, né? Gerar uma campanha de vendas a partir da capacitação dele. Eu acho que a gente vem tendo excelentes resultados pelas histórias que a gente vem colhendo. Pessoas se encontrando na oportunidade de vender mais, de se superar. E por isso tendo bons resultados com experiências através da Megamart. O primeiro ano, ver os ganhadores no Aquario foi gratificante, porque eles viram quanto que a marca tá enxergando eles por esse feito. Nesse ano, levá-los ao Cristo Redentor foi outra grande oportunidade. E aí a gente já tá aguardando o que pode ser de tão bacana como experiência para 2020. Bom, isso eu não posso contar, infelizmente, senão acaba a surpresa. Mas eu acho que se eu puder dar um spoiler é engajar cada vez mais todas as áreas da Megamart nessa campanha. Ela tem que sair da área de treinamento, definitivamente ela é grandiosa porque ela tem uma importância para todo mundo, para a Megamart, para o PDV, para o franqueado. Então a mágica verdadeira vai acontecer quando todo mundo estiver engajado nela. E esse é o objetivo para 2020, engajar a todos. A gente vê que a construção do Mega Venda Mais, ele vem step by step. E esse ano, o lançamento do Mega Venda Mais veio através do primeiro Encontro Nacional de Caixas, que é um pouco do que você falou. A gente conseguiu, nesse evento, ver depoimento de pessoas que realmente buscam serem marcantes nas operações, que buscam atingir um resultado satisfatório e uma realização profissional.
Está no nosso planejamento da Megamat iniciar uma atuação de conhecimento dos quase 2.000 profissionais que trabalham em nossas operações. O que visa esse projeto? Esse projeto, Júlio, gera a oportunidade da rastreabilidade. Hoje, a gente vem falando muito sobre inteligência, Big Data, e a gente tem uma base mais simples, né, que é conhecer, é ter o cadastro dele mesmo, é saber os interesses deles, qual é o perfil. Assim, a gente consegue dar mais informações, mais embasamento para o franqueado quando for gerar uma campanha de incentivo, quando ele for buscar um perfil de novo profissional, quando ele for capacitar esse profissional. Rastreabilidade, esse é o grande motivador desse trabalho. O Mega Seco, apesar de novo, ele vem oferecendo uma nova dinâmica para a nossa rede, inclusive com a Mega Universidade Corporativa. Conte um pouco mais dos programas que são oferecidos lá. A Mega Universidade Corporativa, ela tem o objetivo de ser o ponto focal de desenvolvimento depois da inauguração. Então, o franqueado aprende sobre o negócio Megamat, ele executa, começa a desenvolver no próprio PDV, e aí ele tá prontinho para continuar desenvolvendo, ele e a equipe dele. Então ele retorna em 6 momentos, né, 6 escolas de conhecimento para continuar esse crescimento, esse desenvolvimento. Ele como empreendedor, então é a escola de negócios, no qual ele vai ter assuntos como gestão financeira, gestão tributária, dentre tantos outros assuntos dele como empreendedor. A escola gerencial, que já se trata da gestão dele do PDV, é uma gestão de estoque, é um DRE, é onde ali já se encaixa não só ele, mas também já o gerente dele, uma visão não operacional da coisa. A escola de liderança e megacultura, porque ele precisa se formar como gestor de pessoas, começa a difundir cultura no PDV. Escola de soft skills, quando a gente fala de comportamento, principalmente porque a gente às vezes acha que algum fator operacional, às vezes é aquele ponto que falta no PDV, e muitas vezes o que falta não é o conhecimento operacional, o que falta é o querer, o que falta é o link, a entrega, o que falta é o comportamento que gera aquela chavinha de aumento de faturamento e resultados. Como não pode faltar, né, uma franqueadora que trabalha com foco em alimentos precisa ter um coração, excelência operacional. Então, veja bem, não só aprender sobre um produto, mas reaprender sobre ele. Eu costumo dizer para os meus instrutores o seguinte: vocês precisam passar para todo mundo que vem aqui no Mega Seco a importância de continuar aprendendo, de desconfiar do padrão que ele já conhece muito bem, porque imagina se a gente exige que vocês se reciclem constantemente para continuar prestando melhor instrutoria. Imagina quem não tá aqui dentro, vendo todos os movimentos de mudança. Então, uma pessoa de 20 anos tem sim que ter a competência reaprendizagem, senão já começa a perder a produtividade. E por fim, a gente tem então a escola de atendimento e vendas, para preparar o atendimento ao cliente e ao ponto de vendas, né? Aquela coisa de como influenciar, quais são as ferramentas que vão usar e por aí vai. Assim a gente consegue ser bastante completo. Olha, Kênia, são tantos programas, né, que a Universidade Corporativa da Megamat oferece. O franqueado, ele tem acesso a esse calendário, esse calendário ele é preparado com antecedência para que os nossos franqueados possam se organizar para ir? Sim, anualmente a gente entrega esse calendário junto com o calendário da Megamat. Como é lógico, um momento ou outro tem um reajuste de data, a gente tem o cuidado de mandar sempre com 7 dias de antecedência uma news para que o franqueado possa se programar. E não só isso, a gente busca ter frequência, né? Mais de uma vez aquele mesmo treinamento, porque a gente entende que às vezes aquele dia é o dia que ele não pode mandar, mas a gente quer muito que ele não perca essa oportunidade. Então a gente sempre dá novas chances. E a ida ao Mega Seco, ela não pode ser entendida como uma ida espontânea ou periódica. Treinamento e capacitação vem de repetição. Quais são os ganhos
efetivos de profissionais que participam desses treinamentos? Júlio, eu acredito que uma equipe preparada, ela gera muito mais resultados, mas não são qualquer resultado, são resultados fora da curva, que é o que a gente busca. Seja em execução, qualidade de produtos, cuidado na abordagem ao cliente, uso das ferramentas de vendas, em tudo isso a equipe precisa se desenvolver. Mas lembrando que também não é só a equipe que precisa constantemente, se capacitar. A liderança também tem que estar preparada, tem que estar no mesmo espírito, senão ela não transmite essa importância para o seu liderado. E aí começa a não ser a grande importância da loja dele, do PDV. E aí é que tá o perigo. É um conjunto de atribuições que precisam caminhar lado a lado. Não pode ser uma ação isolada. Vamos agora se capacitar nessa função. Não, é preciso que isso seja uma onda operacional e de busca para melhoria do resultado. E o Mega Seco, através da Mega Universidade Corporativa, oferece isso com muita qualidade para o nosso franqueado. Se são esses todos os ganhos, acredito que você nessa jornada tem algum case para dividir com a gente, Kênia. Olha, como a gente está ainda em construção, eu costumo dizer que a gente tem vários cases diferentes, porque sempre tem alguém muito bom em algo, E aí eu gosto muito da estrutura, por exemplo, de incentivo implantada pela Lavradio como referência, Eles conseguem envolver toda a equipe em busca de resultados, ele consegue não só reconhecer, como recompensar a equipe e fazer com que ela seja o motivador para desenvolver novos resultados. Eu gosto muito, embora seja uma referência super novinha, super fresquinha, Shopping do Meier, como uma excelente referência no processo de onboarding. Eles conseguem integrar o novo profissional de uma forma diferenciada, entregando regramentos no início, na entrada dele. Kênia, onboarding, fala um pouquinho mais para quem não tá tão familiarizado com essa expressão. Onboarding nada mais é do que etapa de boas-vindas. A gente entende hoje no mercado que cada vez mais, quando você tem um processo de entrada diferenciado, muito mais alinhado de expectativas, você consegue resultados ainda melhores. Isso é onboarding. E eu acho que Shopping do Meier usa isso muito bem. Fora isso, a gente tem o Barra Life como um excelente difusor de novas lideranças. Eles conseguem capacitar novos profissionais como bons líderes. Então, assim como essas três, eu vejo que na rede a gente tem uma série de excelentes bons cases em diferentes temas. E eu queria compilar todos eles, fazer um emaranhado de um grande case e difundir para que todo mundo pudesse absorver todas essas competências. Aí sim ia ser fantástico. E se inspirar para aplicar nos seus negócios, Assim como os cases positivos, o Mega Seco também acompanha algumas oportunidades de melhorias para a gestão das nossas operações. O que vocês têm identificado de pontos em comum na rede, de forma que a gente possa ter uma palavra sua de busca de melhoria? Sim, eu acho que a gente tem oportunidade de melhoria na clareza do quem faz o quê, qual é o papel de cada um dentro do PDV. Às vezes eu acho que o óbvio maqueia muito isso. É óbvio que um operador de caixa vende, é óbvio que um gerente faz isso e muitas vezes não. Se a gente for comparar de uma loja para outra, não é. E às vezes algo fica faltando no todo e pode ser que isso seja um ralo do aumento de faturamento. A outra coisa é no cascateamento da comunicação. Eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade, Júlio, de chegar até a ponta com as informações que a gente precisa para eles. A nossa empresa, por ser de varejo, por ser de franchising, ela é muito dinâmica. Então a gente precisa continuar tendo esse dinamismo nesse cascateamento de informação. Precisa chegar para eles, quem estão executando no PDV. Nesse ano de 2019, nós, através do nosso planejamento, definimos que movimentaríamos o nosso ponto de venda como nunca fizemos. E o lançamento de campanhas e de produtos fazem parte dessa organização para levar para o nosso consumidor essa novidade, seja ela qual for. E o treinamento tem um papel fundamental no desenvolvimento desse lançamento. Como é que o Mega Seco está atuando
nesses lançamentos? Nós estamos participando, primeiramente, de forma ativa na construção. A gente tem o processo de comunicação integrada e eu acho que isso faz total diferença quando a gente consegue participar da construção da próxima campanha, com contribuições sobre a parte operacional mesmo, do que pode dar certo, o que não, de que forma a gente aborda aquele produto, como a gente apresentaria, enfim. Esse eu acho que é o grande primeiro ponto. E no segundo, que junto com os materiais de PDV que o marketing manda e junto com o manual de campanha, a gente hoje manda um material de treinamento, que é o STL, que é a Sessão de Treinamento na Loja. O diferencial desse material, Júlio, é que ele é democrático demais. Ele é mandado em PDF, mas o objetivo é que ele seja difundido como for possível. Se você tem um computador, quer projetar, use como apresentação. Se você não tem esse espaço na loja, imprime. Você pode usar no mural. Enfim, o importante é não deixar de difundir a comunicação com os profissionais para que eles saibam o que de fato é importante eles fazerem naquela campanha, naquele lançamento de produto. Essa para mim é a cereja do bolo. E esclarecer os nossos consumidores, né? E não deixar uma dúvida que vai ocorrer em qualquer lançamento, seja na Megamat ou em qualquer outra rede de negócios. Sim, conhecer todos os materiais que vão ter no PDV, saber os códigos, qual é a abordagem, qual é o papel de cada mega profissional dentro daquela campanha, tudo bem dividido, para que não tenha dúvidas e que o nosso consumidor seja plenamente beneficiado. Falando um pouco sobre pessoas, esse ano, com esse projeto que nós buscamos fortalecer a comunicação entre elas, ou seja, entre nós, surgiu a nomenclatura mega à tona, onde a gente quer realçar o jeito mega de ser. Kênia, o que é ser um mega? Júlio, pra mim, ser mega é ser fora da curva, é ser intenso, é trabalhar duro, é querer que de fato dê certo. É entregar o melhor todos os dias, mesmo com grandes desafios. E o mais bacana, isso não tem nada a ver com cargo. É o que a gente fala de ponta a ponta. Isso tem que ser do financeiro da Megamat ao forneiro do PDV. É uma essência que não pode mudar. E eu consigo enxergar isso em muita gente. E é por isso que dá certo. E isso pra mim é ser mega. E esse lado mega de ser começa a deixar algumas marcas. E estamos num projeto que vem ganhando corpo, que é a hashtag só pra megas. Fala um pouquinho mais para os nossos franqueados sobre essa hashtag. Na verdade, quando a gente fala que no PDV a gente tem que ter Employee Experience, a gente não pode esquecer de ter isso também na franqueadora, né? Que é onde vai começar a difusão de tudo. Todos esses pilares, todos esses valores da Mega são difundidos a partir daqui. Então a gente precisa cuidar dos profissionais. Então, na verdade, para engajá-los, a gente trabalha uma nova comunicação e ações que tem foco não só em saúde, bem-estar, em datas importantes, em reconhecimento, e todo esse conjunto de iniciativas se chama hashtag só pra megas. É isso que a gente quer deixar marcado, que só megas tem esses momentos nessa forma. Por isso esse nome. Olha, Kênia, eu fiquei muito feliz em trocar com você hoje nesse nosso MegaCast. A riqueza de informações que você trouxe, a riqueza didática que você também compartilhou com a gente. Então a gente chega ao fim desse super papo simpático e eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo. Júlio, eu só queria agradecer demais por essa oportunidade. Eu quero dizer mais uma vez que eu sou apaixonada pela Mega, por tudo que a gente está construindo juntos. E isso é muito especial. Eu quero pedir que, na verdade, que todos continuem confiando nesse trabalho, porque essa é de fato a base com pessoas, e pedir mais, pedir que todo mundo entre nesse barco. E que reme junto com a gente, né, Júlio? Porque eu acho que esse que é o diferencial, vir da empresa, mas todo mundo comprar a briga. E aí, quando todo mundo estiver remando junto, aí sim dá certo, a gente vai colher todos os resultados. Porque se tem uma coisa que a Megamat tem, são grandes diferenciais que em grandes empresas buscam no mercado, mas que é uma coisa de essência, não tem jeito, a gente já tem. Então só tem alguns parafusos aí para ajustar e a gente conta com todo mundo para construir esse grande trabalho. Obrigada. E Kênia, que seja um remo e não um barco, onde o remo todo mundo
reme juntos e que as pessoas estejam no centro desse remo. Pessoas em primeiro lugar para tomar as decisões para as pessoas que vão consumir Megamate. Obrigado, Kênia. Até a próxima. Obrigada a você, Júlio. Este podcast foi editado por Felipe Mux.